traduzir o linguajar jurídico para a população em geral. Essa é uma das missões da advogada e jornalista Ive Faria. Ela transformou anos de pesquisa no livro Escrever Direito, Manual de Escrita Criativa para Carreiras Jurídicas. O livro deu origem ao curso Escrita Criativa para o Legislativo, ministrado na LESP por meio do ILP, o Instituto do Legislativo Paulista. Ive é a convidada do Cultura e Saber de hoje. Você me conta que essa história da escrita criativa no Legislativo. O que é isso? Que história é essa aí? É uma história que realmente merece ser contada, Melissa. Porque tudo que é feito na Assembleia Legislativa de São Paulo, tudo que realmente aqui é escrito, de fato se torna lei. Que ela fala, né, a minha palavra é lei. Aqui não é uma brincadeira, tem total verdade. Tudo que a gente fala vira lei. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa lei, se ela é compreendida por todas as pessoas, por todos os cidadãos e todas as cidadãs do estado de São Paulo. Então, esse curso que a gente está trazendo aqui no Legislativo, de escrita criativa, é na verdade uma escrita reflexiva, porque todo mundo acha que sabe escrever. De fato, a gente sabe, né? A, B, C, D, E. Só que escrever não é isso. Escrever é você transmitir uma ideia num tempo e num espaço. Nós não somos a única espécie do mundo que conversa. As formigas fazem assim, com as anteninhas, então elas transmitem uma informação. O cachorro, ele balança o rabo, ele está falando ali que ele está contente. Só que a única espécie que se eterniza somos nós, seres humanos. Como é que a gente se eterniza? Pela escrita. E essa escrita a gente escreve, falando de leis, né, desde Moisés, os 10 mandamentos, que ele colocou as leis numa tábua. Quando a gente vai fazendo isso de forma automática, sem uma reflexão, sem um entendimento, isso acaba trazendo danos para a população, porque ela vai ler algo que deveria ser feito para ela e não vai entender. Só para contextualizar nosso público, Ive acabou de ministrar um curso aqui no Instituto do Legislativo Paulista. Esse programa é gravado, então, por isso que ela acabou de ministrar esse curso que trata dessa questão da escrita criativa e que é muito importante a gente ter como base para os nossos assessores, para os nossos parlamentares, porque, assim como a gente havia comentado um pouco antes de começar o programa, é importante a gente fazer uma reflexão aqui. Muito do que a gente fala no nosso cotidiano, às vezes pode cair em desuso num outro momento. Não se trata aqui de uma questão ideológica, né, como nós estávamos comentando, mas de uma questão de que hoje a gente faz uma reflexão sobre palavras que têm uma origem racista, capacitista, e isso tudo a gente não pode imprimir numa lei, porque essa lei é eternizada. Como é que é essa questão, Ive, que é tão importante e que a gente precisa, de fato, abrir o olhar? Totalmente. A Assembleia Legislativa de São Paulo está sendo inovadora e dando um passo além, porque a gente tem uma lei tramitando no Congresso Nacional para fazer a Política Nacional de Linguagem Simples, que todos os documentos oficiais sejam em linguagem simples. O que é a linguagem simples? É uma linguagem que todo cidadão, toda cidadã compreenda sem ofender. E aí a gente pensa, mas como é que pode ofender? Eu, por exemplo, Melissa, sou descendente de judeus. Então, quando alguém fala, está judiando da bichinha, eu fico extremamente ofendida, porque a palavra judiar, a palavra judiação, vem do sofrimento do povo judeu. Então, isso traz das pessoas da minha ancestralidade que sofreram, tal e qual a palavra denegrir. A pessoa vai falar a palavra denegrir como se uma pessoa negra fosse algo horrível, lista negra. Você não vai falar isso, lista negra. Então, o legislativo que ele está legislando para a sociedade, ele tem que fazer essa reflexão para não perpetuar preconceitos. Você falou com relação a capacitista, muito bem, a gente não fala deficiente ou pessoa com necessidades especiais. É uma pessoa com deficiência, não é surdo-mudo, é surdo. Então, sabe, e a gente tem que ter essa reflexão, a escrita criativa sobre isso. É importante a gente observar isso, pessoal, porque a gente nossa língua é uma língua viva, é uma língua que vai estar em transformação.
E do que nós estamos falando aqui? De palavras que foram do senso comum durante muito tempo, mas de que em um momento as pessoas refletiram sobre a origem dessas palavras e entenderam que a origem dessas palavras feria as pessoas. Então, por isso, a gente precisa também, principalmente na elaboração de uma lei, na elaboração de um texto de lei, ter isso em mente para que a gente consiga que aquela lei, de fato, alcance todas as pessoas, né? E que ela faça um sentido no tempo e no espaço. Eu estava brincando aqui, uma das coisas que eu acho muito interessante, tem uma ciência chamada legística, que é da eficiência das leis. E lá na Suíça, o parlamento suíço, eles têm um departamento de legística que é formado por pessoas do povo, historiadores e tradutores, porque lá eles têm 4 idiomas oficiais. Ou seja, depois de que um texto passa por todo o processo legislativo, antes dele ser sancionado, uma pessoa do povo vai ler para entender se aquilo está funcionando. O historiador, a historiadora, vai ler para entender se aquilo está dialogando com o tempo e com o espaço que aquela lei está sendo colocada e que ela pode ser compreendida dali a 5, 10, 15 anos, por exemplo. E as pessoas, como tem essa questão da tradução, elas também passam por isso. No Brasil, graças a Deus, a gente só tem 2 idiomas oficiais, que é a língua portuguesa e a língua brasileira de sinais, Libras. Mas no México, por exemplo, que tem várias línguas dos povos originários, tem essa demanda que você pode pedir para a legislação ser na sua língua. Então, se um cidadão quer, olha, eu não entendi isso, aí, eles têm tradutores lá. Eu acho que isso tem que ser, eu gosto de pontuar isso, porque uma das coisas que eu trouxe no curso eu pesquisei, a Alesp é maravilhosa nisso, você entra no site lá da Alesp e vai ter as leis mais antigas da casa, e eu encontrei leis centenárias justamente para ver isso, como que era a ordem das leis, como é que eles estruturavam os artigos, para a gente ter um exercício em sala de aula dessa reflexão. E tinha uma lei que eu escolhi para trazer em aula, que se falava da cidade de Bela Princesa. E eu, meu Deus do céu, onde é que é isso? Bela Princesa? Bela Princesa, você sabe onde é, Melissa, Bela Princesa? Tem um spoiler aí, mas assim, eu vou deixar para você contar. Meu Deus, onde é Bela Princesa? Eu sei que eu futuquei, perguntei e descobri que Bela Princesa, na verdade, é Ilha Bela, é o que é hoje Ilha Bela. Então, se você pensar, aquele texto de lei não indicava, em maneira alguma, uma proximidade, porque se estivesse assim, mais ao norte, mais ao sul, eu teria mais subsídios para procurar. Eu simplesmente achava, onde é isso, Bela Princesa? E ao mesmo tempo que eu estou falando do passado, eu acho importante a gente falar no presente e no futuro. Hoje nós temos uma palavra de 3 letrinhas que todo mundo adora, que é o Pix. Quem não gosta de um Pix, né, Melissa? Quem não gosta de receber um Pix? Quem não gosta de receber um Pix. Olha, muito obrigada, conseguiu. Só que há 3 anos essa palavra não existia. E hoje, não apenas ela existe, como ela tem outros contextos, né? Receber um Pix, eu já vi propaganda na televisão de, concorra a uma chuva de Pix. E o que é? Então, assim, uma pessoa que está legislando, que está nessa casa escrevendo, ela tem que ter um entendimento dessas palavras que estão em senso comum. Faz sentido isso, o que eu estou trazendo? Total sentido, porque e esse exemplo que você deu de Ilhabela é fantástico, porque com certeza o contexto histórico ajudou com que você entendesse o que era, mas assim, você teve que garimpar essa informação para de fato entender de que localidade estava sendo falada naquela legislação específica. Mas se a gente pensa em palavras cotidianas, esse é um caso específico, mas quando a gente pensa em palavras cotidianas, a gente precisa que o entendimento seja de todos, né? Então, e essa história do Pix também fala muito bem sobre esse assunto, porque, como você falou, há 3 anos a gente não existia essa palavra, não sei se já temos legislação com ela grafada, né, efetivamente, mas a gente precisa também ter essa atualização ali dos termos para que a lei efetivamente seja entendida por todo mundo. Eu tenho certeza absoluta
que todo mundo que fez o curso vai pensar 2 vezes na hora que estiver fazendo a justificativa do projeto de lei, trazendo esse tipo de informação que fica mais pensando no público que vai ler, justamente por isso, porque a lei, você é jornalista, você está fazendo aqui uma matéria que vai ao ar, mas ela é, vamos assim dizer, né, periódica. A lei não, ela vai ficar para sempre. A menos que venha outra e se revogue, mas a gente, quando faz uma lei, a gente espera que ela fique para sempre, seja efetiva. Então, ter esse cuidado, eu brinquei com essa questão do Pix, gente, porque se há 3 anos ela não existia, qual será a da próxima daqui a 10? Daqui a 20? Em 20 anos, quando estiver vendo essa entrevista, vai existir Pix? Então, a gente tem que... A escrita criativa traz essa reflexão, para quando você está colocando no texto, pô, será que... Né, ou vai me deixar perdida, como eu fiquei lá procurando a Bela Princesa. Agora, você colocou uma coisa que é muito legal, que é dessa visão que as pessoas vão obtendo aí sobre a escrita ao longo do processo, né? E aí, como é que a gente faz para que a gente não fique, esteja antenado com o nosso tempo atual, mas que a gente não perca ali o processo efetivamente? Porque, como você falou, hoje a legislação precisa se atualizar, precisa usar a palavra Pix. Mas, no momento que essa palavra cair em desuso, a gente tem efetivamente que atualizar essa lei? Como é que vai funcionar isso na prática, efetivamente? Nossa, uma excelente pergunta. O que a gente trouxe no curso é de você colocar entre parênteses, que é um dos princípios da lei de linguagem simples. Quando é algo muito específico, você explica entre parênteses, ou, né, quem lembra da aula de 5ª série, língua portuguesa, o aposto, que você colocar uma explicação ali. Isso serve para siglas, Sabesp. Então, aí você coloca daquilo. Hoje a gente tem uma sigla chamada ECT, dos Correios, e nós não temos mais telégrafo. Então, o que acontece? Na hora que o que a gente recomendou em sala de aula é o seguinte: quando a pessoa estiver escrevendo isso, tanto no texto de lei quanto justificativa, destinar ali poucas palavras para escrever o que aquilo significa. Porque vai orientar e aí nem vai ficar tão datado. Como uma referência, né? Isso é muito legal, isso é muito interessante, isso vem muito no texto que é mais acadêmico, né? Geralmente tem essa notinha de rodapé, né? De dizer do que se trata, e isso é importante de fato para que tenha entendimento de todos, sempre, né? Em todos os momentos. Você falou sobre a questão da Assembleia estar sendo pioneira nessa preocupação com a questão da linguagem e da tramitação desse projeto em Brasília. Em outros países, como é que essa questão da escrita criativa e dessa escrita mais simples tem sido abordada? Em outros países, a gente tem um movimento internacional, desde a década de 1970, chamado Linguagem Simples, em inglês Plain Language. Então, nós já temos alguns países que são signatários e têm esse compromisso de fazer as suas legislações em Plain Language, como eu trouxe a questão do México. Porque o Plain Language, na verdade, é uma inclusão, é uma cidadania. Quando você coloca essa questão para as pessoas, né, terem nas suas línguas nativas, isso é uma maneira de você simplificar. O que a gente vê nos outros países, esse movimento de linguagem simples? É de você simplificar a vida do cidadão e da cidadã. A gente tem hoje esse movimento, a Associação Internacional de Plain Language está presente em mais de 80 países do mundo. Então, a gente já vê isso, esse movimento, tanto no executivo, quanto no judiciário e quanto no legislativo. E também em iniciativa privada, bancos. Isso é fundamental para que a pessoa entenda o que ela está pagando, como ela está pagando. Agora, a gente está aqui comentando sobre a questão dessas palavras muito específicas, mas a gente não pode deixar de mencionar um hábito que a maioria dos advogados tem, que é o juridiquês. Muitos advogados
firmam suas teses e obviamente que eles estruturam ali a escrita do texto legislativo, das leis, a partir desse juridiquês, que nem sempre é inteligível por todos. O quanto a gente precisa avançar nessa questão para que a gente consiga efetivamente que o direito chegue a todas as pontas? Eu vou ser muito sincera, eu acho o juridiquês cafona, ridículo, Melissa. Eu acho ridículo, cafona, ficar falando palavra em latim. Gente, se você vai na missa, você vai no culto, você não escuta a palavra em latim, por que que aqui você vai ter que escutar? Eu acho isso cafona, eu acho isso ridículo e acho que isso tem que ser abolido. Eu gosto muito dessa sua pergunta, Melissa, pelo seguinte, porque muita gente que trabalha aqui fez direito. A gente tem a Comissão de Constituição e Justiça, que é uma comissão extremamente técnica, de acordo com a Constituição, então tem que ter essa preocupação jurídica. É óbvio, a gente está fazendo lei, então ela tem que estar num ordenamento jurídico de uma maneira perfeita. Mas isso não significa que ela tem que ser exclusiva e rebuscada. Eu digo sempre em sala de aula, linguagem simples não é linguagem simplória. Ela é uma linguagem útil, que a pessoa leia e leia e entenda. E nesse atual momento que a gente vive com a leitura digital, isso é fundamental, Melissa. Sabe por quê? A gente tem hoje mil e umas coisas, né? Abre o celular, hoje você lê livro no celular, né? Você tem a leitura mudou. Existem estudos de pessoas que leem no livro físico e leem no livro digital, e a compreensão do digital é diferente da compreensão do livro físico. Além disso tudo, a gente tem outras incorporações, por exemplo, esses negócios que chama emoji. Eu chamo de dedinho ou coraçãozinho. É que a pessoa, assim, às vezes você coloca lá um coração ou uma coisa, você está dizendo sim, estou de acordo. Você está se comunicando por desenhos, tal e qual a gente fazia no Egito com os hieróglifos. Então, assim, a maneira que a gente tem de ler mudou. Então, a escrita tem que acompanhar para que seja simples, de fácil compreensão. A gente abordar essa questão porque muitas vezes as pessoas sentem uma distância gigantesca do direito, justamente porque não entendem o que o advogado está dizendo, né? Então, quando a gente tem uma linguagem simples e direta, isso faz toda a diferença. E aí a gente pode até falar do nosso texto constitucional, que tem uma linguagem não é simplória, é uma linguagem simples e é uma linguagem que dá para que todos compreendam. Na minha opinião, um ótimo texto constitucional que nós temos. Então, quando a gente, esse pensamento, às vezes, para o cliente, às vezes a distância entre o advogado e o cliente está nisso, na linguagem, né? E a linguagem é um presente, né? É uma dádiva, porque ela nos conecta. Você, por exemplo, consegue me entrevistar, eu que sou advogada, escritora, estou aqui dando aula na casa, como consegue também entrevistar uma pessoa que veio fazer um protesto na casa, por exemplo. Você consegue se conectar, nesta casa, que é a Casa do Povo, você tem a habilidade de se conectar com todo mundo. Mas muitas vezes, muitas pessoas que ficam presas nessa ideia limitante de falar rebuscado, ou utilizar palavras antigas ou coisas do gênero, elas acabam criando muros ao invés de pontes. E a linguagem, quando eu falo da linguagem simples, eu estou falando de criar pontes, de criar elos. E aqui eu gostaria de falar algo muito importante que eu não trouxe. Quando eu estou dizendo isso de linguagem simples, a gente também tem que pensar nas pessoas idosas. Muita gente não vai compreender, muita gente de idade, né, pessoas idosas, não vão compreender essas gírias ou essas palavras que as pessoas mais jovens ou falam no mundo digital. Então a gente também, quando está fazendo uma lei, tem que lembrar dessas pessoas e ter cuidado e respeitar. Então, por exemplo, uma pessoa de 80, 90 anos, ela vai falar mesóclise, dar-lhe-ei. E tudo bem, ela não está errada, ela está muito pelo contrário. Isso é a linguagem simples, você aceitar uma pessoa
mais velha falando daquela conformidade. Tanto quanto um mais novo falar lacrou e você vai ficar olhando assim. Também é isso, porque é do contexto dele. A linguagem simples é justamente fazer pontos que o jornalismo faz tão bem. Mas eu acho que o texto legislativo tem que incorporar isso. Com relação dos regionalismos, né? Porque muitas vezes a gente acaba passando por cima e aí fala que você... E eu me lembro muito bem disso de uma professora da faculdade que falava, gente, é tão letrada a pessoa que fala córrego da que fala corgo, porque elas estão falando diante da sua cultura e elas não, ninguém está errado. Ninguém está errado. Nossa professora de português, ela dava muita ênfase nessa questão, porque a gente tem que respeitar todos os tipos de entrevistados que a gente tem. Você falou da diferença aí entre entrevistar, por exemplo, a gente entrevistou o presidente da casa e uma criança, que é diferente a forma, obviamente, a criança você tem que ter ali uma didática diferente para entrevistar, né? Então, quer dizer, isso é muito interessante da gente tentar entender essa linguagem e, de novo, o alicerce aqui é a comunicação, né? É a comunicação, é fazer uma ação comum entre os nossos mais de 600 municípios. E aí você falou essa questão do regionalismo, eu acho incrível, porque São Paulo é um estado grande e com muitas peculiaridades, né? A gente tem desde litoral, um litoral muito grande, também com uma parte regional muito grande, né, do Vale do Ribeira. Então, a gente tem que ter esse cuidado também, que essa casa está de parabéns, de ter esse cuidado que a gente está falando para todo o estado. E falar para todo o estado do tamanho de São Paulo não é brincadeira. Não mesmo, porque realmente são extremos, são pessoas muito diferentes e aí, obviamente, que todos num objetivo comum de evolução do Estado, né? Então, isso é muito importante. Agora, a gente tem que falar sobre essa questão, de novo, da linguagem, da questão da democratização do direito, efetivamente, né? Quanto mais simples, sem ser simplório, como você falou, mais o direito alcança, né? Melissa, e você querendo ou não, a lei vai ter efeitos na sua vida. Você estava falando aqui da lei orçamentária, né? Você querendo ou não, entendendo ou não, ela vai ter efeitos na sua vida. Então, não é melhor você compreender? E aí eu vou aqui fazer um parênteses aqui, falando do nosso trabalho. A gente aqui como TV Legislativa, nós temos esse papel de tradução, né? Muitas vezes vem um projeto como a lei orçamentária, que é extremamente complexo, às vezes uma lei orçamentária vem com mais de 1000 folhas, e a gente tem ali esse papel de traduzir tudo isso que está ali para a população. Porque ainda que às vezes as pessoas falem, mas eu não gosto de política, eu não gosto de me envolver com essa história, não se trata de política, se trata do seu direito. Nesse caso, se trata de alguma forma de política também, mas primordialmente do seu direito, do que você pode melhorar ou não na sua vida diante do dinheiro que o Estado tem para investir nesse processo. Né? Então, importante. Total, e você falou uma coisa muito interessante, que a gente, quando fala de lei, a casa tem leis, por exemplo, de homenagens. Então, de homenagens. Então, uma lei para Iguape, ela tem que fazer sentido. Por exemplo, vamos homenagear ou transformar distrito turístico o município de Iguape. Isso é uma lei desta casa, né, da Assembleia Legislativa de São Paulo. A lei que foi feita, ainda que para o município para Iguape, ela vale para Birigui e Ribeirão Preto. Então, essa lei tem que ser uniforme, justamente isso como você falou, traduzindo. Então, vocês conseguem me imaginar aqui em São Paulo, compreendendo as peculiaridades de ser de uma lei que está falando de transformar o município de Iguape em distrito turístico? Essa lei tem que ter a responsabilidade de me situar. No caso, eu conheço Iguape e estou trazendo mas e aí quantas a gente tem nisso? Por exemplo, vamos declarar São Luís do Paraitinga patrimônio imaterial do Estado de São Paulo.
uma congada, alguma coisa assim. Estou dando um exemplo, tá? Olha a complexidade. Então, a gente tem que ter essa comunicação, essa tradução que vocês bem fazem aqui na TV, mas de maneira oficial. Por isso que é uma grande feito esse curso. E aí, olha, eu vou te até colocar aqui, lembrar que um caso antigo aqui da casa, a gente teve um projeto que falava sobre o Dia do Ovo. E esse projeto criou-se uma polêmica, alguns veículos de imprensa, e aí eu também faço aqui uma crítica aos profissionais de imprensa que podem também se aprofundar nessa questão aqui internamente, e muito respeitosamente essa crítica, claro, porque o nosso dia a dia de trabalho nos mostra qual que é a importância dessa comemoração do Dia do Ovo. Isso acabou se tornando ali na época uma polêmica, né? E aí, o que na verdade o parlamentar queria era ressaltar um segmento que emprega, que tem movimento e economia e que tem uma importância muito grande direta e indiretamente. Além dos produtores, tem pessoas que estão ali interligados com a produção de ovo, né? Por exemplo, quem faz doces, quem faz bolos. Então, quer dizer, o Dia do Ovo não era um dia engraçado. Não era um dia engraçado, era um dia importantíssimo para o Estado. Então, quer dizer, essa tradução entre a intenção do parlamentar e o que, de fato, é importante que a gente faça sempre no nosso dia a dia para que as pessoas tenham essa compreensão. E aí, novamente, os próprios colegas de imprensa também estejam abertos a entender que esse Dia do Ovo não era uma piada, era realmente algo que é importante para o Estado. A gente tem uma produção do agro nesse segmento fortíssima. Então, a gente pode, por meio do nosso trabalho, entender isso melhor, né? Melissa, muito obrigada, porque eu não sabia do Dia do Ovo. Eu sei que eu adoro pão com ovo, então adorei a ideia de ter um Dia do Ovo. E, sobretudo, ainda mais nessa forma como você explica do como o ovo é importante para toda uma cadeia, né, de pães. Ou seja, o ovo é fundamental também para a questão de saúde pública, né, você ter. E aí eu não estou fazendo uma crítica, até por conta, nem sei, fiquei sabendo agora do Dia do Ovo, mas se por um acaso o texto tivesse esses princípios que eu trouxe da linguagem simples, será que teria virado toda essa polêmica? É importante a gente fazer essa reflexão, é importante a gente convidar os assessores que estão nos acompanhando a fazer essa reflexão, porque, obviamente, a gente quer dar visibilidade a todos os projetos dos parlamentares, mas a gente quer que as pessoas do outro lado, na outra ponta, entendam efetivamente quais foram as intenções para aquele projeto ser posto, né? Então, assim, esse é um projeto especificamente que eu me lembro muito bem, faz muitos anos isso, e eu me lembro muito bem porque a gente ficou indignado, gente, as pessoas não estão entendendo, e de fato uma abordagem importante para que seja feito pelo produtor, pela muitas pessoas que são empregadas nessa cadeia produtiva que é relacionada ao ovo, né? E saiu o Dia do Ovo, Melissa? Não. Não saiu o Dia do Ovo, infelizmente. Bom, então eu espero que agora, né, que a gente já fez esse curso aqui, alguém tenha essa ideia de pega aquele projeto lá e faz uma edição com base nos princípios da linguagem simples, porque eu acredito que se tivesse constado tudo isso que você me trouxe na justificação, que seria assim, talvez o projeto de lei do Dia do Ovo fosse em 1,5 página, 2. Vamos colocar assim, 1,5 página, 2. E a justificação tivesse mais 2, qualquer pessoa teria tempo para ler 4 páginas e não teria feito essa piada, se talvez tivesse colocado dessa maneira. Mas sem julgamentos, por favor, estamos aqui numa conversa muito informal, muito feliz, só querendo justamente isso, estabelecer pontos. E entender também essa questão que é importante também. Agora, você tem um outro livro que fala sobre violência. Bom, vamos falar mais especificamente aqui, ó. Escrever Direito, Manual de Escrita Criativa para Carreiras Jurídicas.
é um dos livros da Ive. A Ive tem vários aqui, né? É uma escritora já bem experiente. E também Entre Tempos. Esse aqui a gente já falou bastante, né? Efetivamente, porque é o tema do curso dela para o ILP, nosso Instituto do Legislativo Paulista, que a gente precisa fazer aqui um parênteses para falar do ILP, porque o ILP é um lugar que quem está aí nos assistindo e não conhece o nosso Instituto do Legislativo Paulista, é um dos lugares mais incríveis dessa casa. São pessoas maravilhosas que trazem conteúdos aqui para todo mundo, gratuitos, de boa qualidade, de excelente qualidade. A Ive estava me contando que ela foi formada pelo ILP e agora está vindo dar aula. Isso é um privilégio, é uma honra. Eu até me emociono com isso, né? Porque eu fui aluna do Instituto Legislativo Paulista e hoje volto como professora. E fui aluna de processo legislativo 1 e 2, eu fiquei 1 ano fazendo os cursos na casa, totalmente gratuitos, e aí eu gostaria eu tenho que ressaltar isso, senão seria cuspir no prato que comeu se eu não falasse. As pessoas que dão aula nessa casa, e eu não estou falando isso para vender meu peixe não, mas estou falando das aulas que eu tive, são extremamente gabaritadas. Quando eu fiz o curso de mediação, eu tive aula com uma professora de Harvard, que era funcionária da casa. As minhas aulas de processo legislativo nesta casa foram com professores doutores das melhores universidades do país. Então, a gente tem um critério de qualidade muito grande, de uma maneira acessível e gratuita. E é uma honra para mim falar sobre isso, e acho que deveria ser um orgulho de todos os cidadãos e de todas as cidadãs desse estado. De graça, importante a gente colocar isso. De graça, com certificado que consta como hora complementar em todas as coisas. Você também aqui faz excelentes contatos, porque você vai ter pessoas, e agora, depois da pandemia, os cursos a maioria estão híbridos. Você pode fazer na casa ou pode fazer online. Na minha época, não tinha isso. Eu me formei aqui há 10 anos. Eu vou falar aqui que nós tivemos ano passado um curso de Direito Constitucional, que foi um primeiro curso de Direito Constitucional, e o ministro Barroso esteve aqui fazendo esse curso pessoalmente, ele veio. O ex-presidente Michel Temer também veio falar de controle de constitucionalidade, então é um time de peso, realmente. Então, a gente já está quase que no final da nossa conversa, porque passou tão rápido. E aí eu queria que você falasse desse livro, Entre Tempos também, Entre Tempos, mas não deixa de mencionar sobre a questão da violência de gênero no ambiente do direito, né? Então, que é um tema muito importante e que você também escreveu sobre esse assunto. Eu queria que você falasse sobre isso. E ainda mais agora que a gente está aí com a possibilidade de termos uma ministra no Superior Tribunal de Justiça, que é a Daniela Teixeira, advogada criminalista, foi a única mulher entre 6 nomes. Isso é uma violência. Num país que tem 50, né, que mulheres são mais da metade da população, Melissa, nós estamos acho que 52%, segundo o IBGE, você tem 5 homens e 1 mulher, aí vai dizer o que a gente não é competente? Não, né? Isso é uma violência institucional e que nós, mulheres, eu enquanto advogada, a gente sente isso na pele. Estamos agora falando sobre a questão de ter uma mulher negra no Supremo Tribunal Federal. Também uma pauta justa. O espaço do direito é muito machista. Muito. Extremamente machista. E nós, mulheres, esse livro foi uma coletânea de artigos sobre todas as violências que a gente passa nesse momento institucional. Seja como advogada, seja como estagiária, é realmente um espaço, um ambiente muito hostil e violento quando se é uma mulher. Muita gente, às vezes, entra naquele limbo de dizer estão buscando privilégios, já começa esse mimimi, e não é sobre isso de forma nenhuma. É sobre o que você falou antes. Nós temos uma grande maioria de mulheres, de eleitoras, de mulheres na população de uma forma geral, e nesses espaços de poder, as mulheres não têm vez. Não tinham vez.
Então, a gente cada vez mais ocupar esses espaços, e quando a gente fala da mulher negra, é importante também, a gente recentemente falou com a doutora Faida Bello, que é uma advogada negra e que vem falando sobre isso nas redes sociais, e eu peço até licença para citá-la, porque é muito importante isso que ela diz, de quando a gente fala da presença da mulher, ela fala quem são essas mulheres que estão nos representando. Então, ter esse olhar para as dores de cada uma delas tem muita relevância, né? Saber ter essa sensibilidade. E aí eu de novo cito o ministro Barroso, tem um livro do ministro Barroso que ele fala: eu como um homem branco, preciso ter uma pesquisa profunda sobre racismo para poder proferir uma sentença relacionada ao racismo. Isso é um exercício que seria muito mais simples, entre aspas, para uma pessoa, para um homem negro ou para uma mulher negra fazer, até para conversar ali dentro do colegiado, né? Então, é importante a gente colocar isso, sim. E ser uma minoria, Melissa, é uma violência. Você sempre ser a única mulher no espaço é uma violência. E o direito, ele tem muito isso. Basta você analisar composição de tribunal, por exemplo. Não estou falando de São Paulo. Você analisa composição em qualquer tribunal do mundo, você vai ver que nós somos minoria. E só o fato da gente ser minoria não é uma das coisas mais agradáveis do mundo. Porque, por exemplo, de questões simples que para as pessoas não veem, é a questão do banheiro. Eu trabalhei uma vez numa associação de material de construção. E quando a gente mudou para a sede, não tinha espelho no banheiro. Aí eu falei assim, óbvio, eu era a única mulher. Então, quando eles estavam fazendo aquele projeto da nova sede, para eles um espelho não era nada, né? Porque para eles não era. Só que nós mulheres, a gente tem todo um código de conduta social que valoriza a estética. Para eu vir aqui, eu me arrumei. Os nossos colegas, se fizeram a barba, foi muito. Se fizeram a barba, foi muito. Isso foi em 5 minutos. Isso que foi 5 minutos. Eu tive que fazer escova, eu tive que fazer unha, entendeu? Maquiagem, não esqueça da maquiagem. Maquiagem. Então, como é que você vai trabalhar num lugar... E aí, se você não tem nada disso, você é colocada como desleixada, incompetente e toda sorte de coisa. Aí você vai trabalhar num lugar que o banheiro não tem espelho. Como é que é isso, gente? Assim, então você imagina, olha que violento isso, né? É uma coisa bem simples e básica, mas que serve para a gente ver a reflexão. Então imagina, a gente está falando aí da ministra, lá no Daniela, advogada criminalista, lá no Superior Tribunal de Justiça, imagina essa pessoa chegando no banheiro. Entendeu? Que espelho que vai ter nesse banheiro? Parece uma coisa simples, mas diz muito sobre essa questão da posição da mulher, do respeito da mulher naquele ambiente. Não é sobre a estética que nós estamos falando aqui, é sobre realmente firmar a posição, né? Um homem que vai de jeans e camiseta, ele é descolado. Uma mulher de jeans e camiseta pode ser considerada desleixada, dependendo do tipo de material que está usando ali. Na verdade é o seguinte, a gente está falando, não é uma questão de estética, pura e simplesmente uma perfumaria, não é nada disso. É de você entender a mulher como ela é. Ter esse respeito à natureza dela e à peculiaridade dela. Né? De você pensar num banheiro que tem um espelho de corpo inteiro, um espelho, uma boa iluminação, você está, na verdade, simplesmente olhando essa mulher como um ser humano. A gente já teve esse debate na questão, eu faço parte da Comissão de Política Criminal e Penitenciária da OAB, com relação aos uniformes das presidiárias, porque eram uniformes de homens que colocavam em mulheres, e não elas eram mulheres. E eu te falo mais, me perdoe te interromper, as policiais femininas, os uniformes que elas usam são uniformes quentes, eu fico imaginando as meninas, se tem cólicas, aquilo é incômodo, o colete é incômodo. Claro, a gente sabe que aquilo é uma proteção, não é isso, não é sobre isso, mas poderia ter uma adaptação ali para o corpo feminino. Mesmo as botas, são botas pesadas, né? Então tudo isso é importante que se observe, né? E uma policial gestante?
Ah, Ive, mas a policial, meu irmão é policial militar, então eu posso falar disso com propriedade. Ah, mas a policial militar não vai ficar fazendo ronda tal, mas ela não vai parar de trabalhar, porque a polícia é extremamente organizada e ela vai para a base. E ela tem que ir uniformizada. Como é que é o uniforme da policial gestante? Nossa, eu nunca vi uma policial gestante. É isso que eu estou falando. Então, imagina a violência, né, de não ter isso. Olha, aqui a gente tem uma policial gestante e é um moletom com uma camiseta, mas é o de treinamento que eles usam, né? Então não é uma farda como normalmente os policiais estão na rua, né? Então é algo mais confortável, né? Mas que não é tão adequado ali, é uma adaptação. É uma adaptação, ao invés de ser feito algo para ela. E muito obrigada por isso. Então, quer dizer, ela vai sair da rua, ela vem trabalhar na Assembleia Legislativa de São Paulo. Mas essa mulher vai trabalhar, ela vai continuar trabalhando. Mas em qual condição? Com um moletom, então, enquanto todos os colegas dela estão de farda? Eu não sei como é que faz para fazer uma farda para uma policial grávida, não tenho a menor ideia, não sou nem da polícia, nem estilista. Mas é nesse ponto que o livro aborda, dessas violências que nós mulheres passamos no exercício do direito. E é importante a gente abordar isso, a gente não está aqui nem fazendo nenhuma crítica à instituição, não é sobre isso, mas é sobre a questão da posição da mulher, inclusive porque se a gente for olhar historicamente, no caso do exemplo que a gente deu da Polícia Militar, historicamente, o tempo em que a mulher está dentro da corporação é muito menor do que o dos homens. São algumas décadas? Sim, são, mas menor do que o dos homens. E se me permite, meu irmão acho que não vai me matar, mas tudo bem. Na formatura do meu irmão, as 3 melhores notas foram de mulheres. Olha só. Ive, eu queria muito agradecer a sua participação, dizer que essa conversa foi deliciosa. Muito obrigada, porque a gente acabou estourando o tempo do programa. Ai, desculpa. Mas assim, é tudo perdoável, porque é um assunto muito interessante e que ajuda também os nossos colegas que são assessores dos parlamentares a entender um pouco desse universo, entender a importância dessa questão da escrita, do aprimoramento da escrita, para que esse projeto do parlamentar seja bem aceito pela sociedade de um modo geral. Muito obrigada. Eu que agradeço. Eu agradeço a todos e todas. Muito obrigada. Antes da gente terminar a nossa conversa, se você puder, eu queria que você desse uma dica de um outro livro que não seja o seu, para que a gente possa ampliar o nosso conhecimento aqui de livros entre todos. Não vai ficar muito, como eu posso dizer, CDF, assim? Não, fique tranquila, é a sua indicação. A Constituição da República. Muito bem. É uma ótima leitura, é importante a gente ter, que a gente tem até como consulta ali no nosso dia a dia. Ler, sentar e ler. Em 2 horas você vai ler ali os 200 e poucos artigos. Recomendo ler a Constituição. Muito bem. Muito obrigada pela sua companhia. Esse foi mais um Cultura e Saber. E você, se ficou interessado em conhecer os livros da Ive, eles estarão aqui na biblioteca da Assembleia Legislativa e você pode pegá-los emprestado de segunda a sexta-feira, das 10 da manhã até às 18 horas. A biblioteca é pública e gratuita, você traz um documento original com foto, um comprovante de endereço e pode levar o seu livro emprestado. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.